Salve, gente bacana! Hoje o Reflexões vem trazer um esclarecimento baseado em algumas questões sobre o conceito. Foram formuladas perguntas pertinentes à questão dos conceitos e nós vamos tentar esclarecer essa questão dos conceitos para vocês. Daqui a pouco. Os conceitos são diferentes das críticas, das questões de julgamento. O conceito pode ser visto num primeiro momento como o rótulo. Segundo a filosofia, segundo a ciência, o conceito é necessário e fundamental para que a pessoa possa ter noção do que é que está trabalhando. Qual é o conceito de uma fórmula, qual é o conceito de uma experiência, qual o conceito de um pensamento. Então, nesse cenário todo, nós não temos necessariamente o julgamento ou a crítica, mas nós temos aquilo que já está formulado e rotulado como algo que é a premissa necessária, básica, fundamental e que não se mexe nessa premissa. Ela é a que identifica e é a que dá rumo, norteia o caminho para o pesquisador, o investigador ou o cientista. Um exemplo que a gente pode dar para o trabalho do desenvolvimento pessoal do conceito é aquela pré-programação que nós temos a respeito de uma pessoa ou de uma conduta ou de um ato ou um fato social. Então vamos pensar da seguinte maneira: nós encontramos com um aborígene, um índio, e ele anda nu, ou ele come com as mãos, ou ele não usa um copo para beber água. Nós temos por hábito comer usando talheres, usar roupas, usar um copo, uma caneca ou qualquer utensílio que nos auxilie nesse sentido. Então nós temos um conceito formado de que só se pode fazer tal coisa usando ou sendo determinada coisa. Então vamos pensar da seguinte maneira: qual é o conceito do jovem que namora? Que ele necessariamente precisa casar. Qual é o conceito da pessoa que casa? Que necessariamente precisa ter filhos. Qual é o conceito de uma pessoa que se separa? Então nós temos uma formulação que ela fica muito próximo do julgamento e da crítica. Então alguns segmentos religiosos, por exemplo, eles não permitem que a pessoa se separe e constitua uma nova união, porque há o conceito pré-concebido de que isso não seria bem visto aos olhos de Deus. Existe um conceito de que se vamos a uma festa, precisamos necessariamente levar um presente ou estarmos vestidos a rigor. Essa é uma conduta social que nos conduz a termos condutas sociais e que estão implantadas dentro de um segmento cultural, familiar, religioso. Esses segmentos eles fazem com que nós tenhamos essas atitudes como se fosse no piloto automático, sem sabermos muito bem do que se trata nem por que é que está sendo feito. São os rótulos necessariamente ditos. Esses conceitos eles são perigosos a partir do momento que eles dão a mão e se associam à crítica e ao julgamento. Então aí a pessoa passa por uma situação um pouco mais perigosa, vamos pensar assim, para o seu avanço pessoal. Ela estaria se contaminando mais. A erradicação ou transmutação dos conceitos é importante a partir do momento que se entende e que se compreende a atuação do seu universo. Bom, a percepção da atuação do conceito parte primeiramente da necessidade de saber da sua existência. Então é importante que saibamos o que é um conceito primeiro. Essa é inclusive uma das ideias, uma das propostas desse material que nós estamos divulgando. Saber que o conceito existe e que atua no nosso universo particular, tolhindo, podando, cerceando a nossa liberdade de atuação. Veja, é importante que nos observemos para que não caiamos em libertinagem
pensando estarmos agindo com liberdade. É muito importante termos consciência de que estamos vivendo numa sociedade pragmática e que está calcada em situações de convívio baseadas exatamente nos conceitos. Então, se nós formos começarmos a erradicar ou a tomar uma postura contra os conceitos de uma maneira radical, extremista, podemos cair no mesmo erro do conceito que não quer determinadas atuações. Então o equilíbrio é muito importante. Bem, um exercício prático para percebermos a atuação dos conceitos dentro do nosso universo particular é assistirmos a programas dominicais. Você liga o seu televisor num domingo à tarde, após o almoço, e começa a assistir esses programas de auditório de várias emissoras do canal aberto. E aí você vai verificando como é a atuação do conceito dentro de você. Quando o apresentador chama uma determinada programação, quando ele critica alguma coisa, quando aquele programa não é interessante, quando aquele material não encaixa. Então você vai verificar que o conceito ele está atrelado necessariamente a gostos. A gostos. E como diria o grande pensador, o grande filósofo Immanuel Kant, gosto se discute sim, mas é preciso ter inteligência para que possamos colocar e expor a nossa opinião, a nossa ideia, e que ela não esteja eivada, que ela não esteja viciada exatamente com uma outra forma de conceito, o preconceito. Então, saibamos que o preconceito não é necessariamente um conceito, mas ele pode formular e estragar a pessoa a partir do momento que ela quer ir adiante, caindo numa sabotagem que culmina a manutenção dela ainda no conceito. Sim. Infelizmente, os dogmas, o sectarismo, as doutrinas, alguns grupos de estudo, algumas religiões, infelizmente, elas estão ainda muito firmadas nos conceitos. É muito delicado, é uma linha muito tênue falarmos nesse tipo de assunto a partir do momento que existem pessoas que também têm as suas opiniões formadas a respeito. Mas quando nós falamos numa questão de liberdade consciencial e não de libertinagem, nós temos consciência da sua atuação dentro do seu universo particular com liberdade, sem que isso o pegue, sem que isso o molde, sem que isso o prenda, e que você continue vivendo a sua vida social, humana, de uma maneira tal que isso não traga nenhum problema para ninguém, em especial para você mesmo. Então algumas religiões, elas têm aí as formas de seus livros sagrados que vêm sido construídos milenarmente e trazendo adulterações e alterações nas suas traduções, o que culmina em interpretações diferentes e variadas, ou seja, a exégese, essa forma de interpretar as leituras sagradas, elas são particulares e subjetivas a cada um. E é muito importante que não tenhamos nenhum pensamento radical, nenhum pensamento extremista, para que a pessoa não culmine exatamente em ser um partidário de um segmento religioso, espiritual, esotérico ou político, seja qual for, de uma maneira pejorativa, de uma maneira danosa, que cerceie o direito do outro. Afinal de contas, nós temos aí uma máxima que nos diz que a minha liberdade termina onde começa a sua. Então, assim devemos pensar também. Mas é muito importante que adquiramos conhecimento. A atuação do conceito no nosso universo, ele nos limita. Então verifique onde há conceito religioso dentro de você. Conceito de ordem sexual, conceito de ordem política, conceito que vem da sua família, da sua escola, conceito que vem dos seus amigos, de ideias que você comprou, por exemplo, de um filme, ou de um ator, ou de um livro, ou de um pensador. Essas propostas, as sugestões que a gente apresenta aqui, tem a proposta de refletir, fazer com que você pare para pensar um pouco, interiorizar um pouco e verificar se efetivamente existe a atuação dos conceitos no seu universo ou não. Muito obrigado, um abraço
e até o próximo Reflexões.